está? Como foi a sua semana? Tudo bem? Estamos mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. Antes, porém, nós vamos orar. Orienta-nos, Senhor Deus, nosso Pai querido, no estudo da Tua palavra. Que cada um dos Teus filhos possa absorver o ensino bíblico para esse dia. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Como temos dito repetidas vezes, estamos estudando as cartas do apóstolo Paulo e nesse tempo nós estamos estudando a carta aos Gálatas, capítulo 4. Então nós vamos estudar hoje o capítulo 4. O tema baseado neste capítulo é a nova condição do salvo. A nova condição do salvo. Sempre que nós lembramos a expressão aqui, condição, nós podemos lembrar aquele momento em que nós dizemos assim, eu não estou em situação financeira boa para fazer alguma coisa. Então, condição é quando a gente pode fazer alguma coisa. A gente está numa situação melhor. E no caso aqui, a lição quer falar que a nova condição que nós vivemos agora é a condição de filhos por adoção. Então, ser salvo torna-nos uma nova criatura em Jesus Cristo. E nós entendemos que precisamos viver isto à luz da palavra de Deus, dos ensinos do nosso Pai, nesta condição posta pelo próprio Pai, nosso Deus. A nova condição que o homem tem em Cristo vai fazer com que nós possamos resplandecer a graça de Deus. Essa graça é resplandecida em nós através de ações de graças. Nós vivemos uma nova condição neste mundo. É uma nova condição que determina, dita. Lembra do tempo do ditado, em que a professora ia falando em voz alta? Então, a Bíblia está nos dizendo que dentro desta nova condição, nós temos privilégios e responsabilidades e, para tanto, nós devemos conhecer bem e estar fundamentados no que o nosso Deus quer nos dizer a respeito desta nova condição. É isso que nós estamos enfatizando hoje, meu querido. É você poder saber, reconhecer e realçar a nova condição diante de Deus como salvos por Ele. Então, dentro dessa nova condição que nós somos tratados como filhos, o autor vai nos dar aqui alguns passos que nós vamos enumerando os versículos e você pode seguir aí na sua Bíblia. A condição de filho em razão da consumação do plano salvífico do Pai. Está baseada em Gálatas capítulo 4, verso de número 4, que diz assim, vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. O texto está dizendo que houve toda uma preparação que antecedeu o nascimento de Jesus Cristo. Deus preparou o ambiente de tal maneira que nós vamos perceber aqui que até os povos daquele tempo contribuíram para que chegasse o momento certo. Os gregos, por exemplo, os gregos trouxeram a sua contribuição na questão da língua. Esta língua que foi se tornando universal, o grego, fez com que houvesse um aspecto reflexivo, houvesse uma importância nas expressões, no evangelho, e isso favoreceu o avanço do cristianismo. Era chegado então o tempo propício do que Deus queria fazer. Se nós olharmos os judeus, aquilo que os judeus aprenderam e trouxeram, mesmo depois do exílio babilônico, que era o monoteísmo, fez com que, além de estarem adorando um só Deus, reforçasse a expectativa da vinda de um Messias. Esse Deus soberano preparou o mundo para o advento do Messias. Era o tempo perfeito de Deus.
Os romanos, por exemplo, que a gente fala tanto deles dominando e trabalhando naquele tempo, perseguindo os cristãos, as suas conquistas contribuíram, por exemplo, abrindo estradas, ligando cidades. Hoje nós usaríamos uma expressão dizendo assim, toda uma logística foi preparada, unindo e ligando as cidades, e isso propiciou o nascimento do Messias. Era o tempo próprio, era a plenitude dos tempos, o tempo apropriado era chegado para o plano de salvação. O plano de salvação estava agora chegando ao momento de ser consumado. Deus trabalhou imensamente para nos colocar na condição de filhos, adotando-nos em Cristo Jesus. Então, tudo isso para a nossa reconciliação. A plenitude dos tempos, o tempo pleno, pronto, foi a função da sua obra redentora por nós. Quando pensamos nesta condição em que ele nos colocou, devemos pensar como Deus trabalhou na história para que o pecado não tivesse poder condenatório em nossa vida. E aqui nós vamos entender a filosofia da história do apóstolo Paulo. Ele diz, Deus é o dono, é o Senhor de toda a história. Ele não determina, mas dirige a história. Pode intervir nela. A história tem um objetivo, tem uma finalidade. E nesse sentido, Jesus veio, cumpriu as profecias, cumpriu a promessa na plenitude dos tempos, no momento de Deus. A segunda coisa que ele fala a respeito da condição de filho, nos outorga o selo que é a garantia dessa nova vida, da situação espiritual. Gálatas 4:6. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. O Espírito de seu Filho aqui é mais uma referência ao Espírito Santo. É um dos títulos que o Espírito Santo vai receber nas Escrituras. É o Espírito Santo no nosso interior, no nosso coração, no mais profundo do nosso ser. É o Espírito Santo que atua no âmago da nossa vida, no centro da nossa vontade. É o Espírito Santo presente que faz da vida do crente. É o selo. Na lição passada nós falamos novamente a respeito de selo, penhor, garantia. E selo aqui, talvez para muitos soa assim como algo que não dá para entender, porque nós quando íamos ao correio ou vamos ao correio, hoje ele passa a sua carta numa maquininha. Antigamente não, ele te dava um papelzinho e você ia lá, colava o selo, né? Há pessoas que fazem coleção de selos, por exemplo, não é? Então, qual é a questão do selo aqui fora da Bíblia? É garantia. Você coloca a sua carta aqui, ela vai chegar na mão do destinatário. Se houver algum problema, ele não estiver lá, ela volta. A outra garantia é que ninguém vai abrir, violar a sua correspondência. A função do Espírito Santo aqui na nossa vida é isso daí. Efésios 1:13 diz, tendo nele crido, fosse selado. É a garantia de que vamos andar nesse mundo e vamos dar entrada na vida eterna. Aquela vida que nós começamos a viver aqui, nós vamos viver com toda a intensidade lá na eternidade. É um presente de Deus para nós, o dom do Espírito Santo em nossa vida, porque nós fomos feitos filhos. A nossa condição diante de Deus teve então essa mudança radical. De perdidos e condenados, agora salvos, adotados como filhos, tendo recebido por dádiva o Espírito Santo. Portanto, viver como filhos de Deus implica essa compreensão, meu querido, esse entendimento de que a nossa vida está nas mãos do Espírito Santo de Deus, porque ele habita em nossos corações. A Bíblia diz que nós somos morada de Deus. Está lá em 1 Coríntios 3,16.
A Bíblia diz que nós somos templo santo, a habitação do Senhor. Então, essa presença miraculosa do Espírito Santo em nossos corações, no nosso interior, é dada como um selo, garantia da nossa salvação em Cristo. Os filhos de Deus, então, eles são conduzidos a um clamor fervente, uma vida reverente, uma vida dependente. E olha só, nesse sentido nós temos aqui a participação de toda a Trindade a nosso favor. O Espírito Santo, somos colocados na condição de filho, porque o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, no tempo certo de Deus, para dar-nos esta nova condição. A condição de filho nos dá entendimento de que nós somos reais herdeiros. Ele diz isso. Está em Gálatas 4, verso 1 e o verso de número 7. Contudo, afirmo que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. A herança pode ser entendida como sendo aquilo que é transmitido por hereditariedade ou não. É aquilo que recebemos mesmo não tendo trabalhado para termos posse dela. A gente geralmente entende herança do ponto de vista material, mas aqui nós vamos entender no sentido mais amplo, no sentido de que é nos deixado um legado, seja material, seja psicológico, seja espiritual. Então, nessa nossa condição de herdeiros do reino de Deus, ela está fundamentada numa fé viva, cheia de esperança. Só para voltar um pouquinho lá atrás, para a gente entender a questão do herdeiro, do menor, aqui o texto lá de Gálatas 4:1, ele diz que o herdeiro, sendo menor de idade, popularmente, vulgarmente, a gente diz aí, de menor. O texto está dizendo que enquanto ele é menor de idade, ele ainda não tem direito, ele não tem a posse. E por incrível que pareça, o apóstolo Paulo está dizendo que um escravo tem mais direito do que ele. Dessa forma, o apóstolo Paulo está usando aqui uma maneira de colocar-nos no sentido de que nós agora já não somos mais escravos, mas herdeiros de Deus. Através de Abraão, diz-nos o texto, quando o Senhor Deus chamou Abraão, ele diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós, por herança, somos herdeiros reais. Não porque somos do mesmo sangue de Abraão, não é uma questão consanguínea, nem tampouco por praticarmos a religião dos judeus, mas porque em Jesus Cristo nós nos tornamos reais herdeiros. A outra coisa que o autor vai nos dizer é que a condição de filho promove um relacionamento com Deus e também um conhecimento de Deus. Capítulo 4, verso 8 e o verso 9. No passado, quando não conhecieis a Deus, costumáveis servir aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como podeis voltar para esse princípio elementar, fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Lembra que na lição passada o apóstolo Paulo bateu para falar a respeito dos Gálatas que queriam voltar às práticas das coisas que a lei exigia. Não é somente a gente dizer que sabe de Deus, quem é Ele. Aqui o texto está nos dizendo que é mais do que... É bom a gente saber quem é Deus, é muito bom nós conhecermos teoricamente Deus.
Mas o texto está dizendo que antes nós tínhamos uma ignorância espiritual, mas agora não. Agora a nossa posição como salvo indica que existe algo muito relevante. Antes de nós conhecermos e sermos conhecidos de Deus, Deus nos conheceu primeiro. Diz-nos a Bíblia que o conhecimento de Deus tem a ver com o que nós conhecemos dele, sim, mas foi ele quem nos conheceu. Jesus Cristo diz lá em João 15,16: não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Então, lá em 1 João nós também vamos aprender que foi Deus quem nos amou primeiro. Nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. É preciso que tenhamos esse entendimento de Deus, esse conhecimento de Deus, para que o nosso relacionamento com Deus possa fazer com que vivamos bem essa condição de filho. É preciso que olhemos o que a palavra de Deus nos ensina. Antes, sem o conhecimento da palavra, nós éramos cegos, éramos míopes, éramos limitados, perdidos. Agora não, nós temos um privilégio maior, porque nós temos a condição de filho. E então nós vemos o Senhor Jesus Cristo declarando lá em Mateus 11:27, que ele se revela aos homens. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, a quem o Filho quiser revelar. Então, desta forma, conhecendo Jesus Cristo, nós conhecemos a Deus e nos relacionamos melhor com Deus. Quando Jesus Cristo conversa com Filipe, chama Filipe, conversa com ele, ele diz assim: quem vê a mim, vê ao Pai. Então, este conhecimento está além. Agora eu vou usar uma expressão de Jó. Jó disse assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Então, esse conhecimento está muito além do ouvir falar. Não é simplesmente de palavras ou de uma intelectualidade espiritualizada sobre Deus. Nessa nova condição de filho, nós somos colocados nesse relacionamento maravilhoso, que é um relacionamento de conhecimento e envolvimento com o nosso Deus. Por último, a condição de filho é resultado do cumprimento de uma verdadeira e inequívoca promessa. Gálatas 4:22, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Você conhece muito bem esse episódio da história de Abraão, em que Deus faz-lhe uma promessa na idade avançada. Ele já tinha mais de 90 anos e Deus disse para ele: você será pai de uma grande nação e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí ele quer dar aquele jeitinho e vai se envolver com a escrava Agar, nasce Ismael. Mas a promessa de Deus era que ele faria através de Abraão e Sara. Paulo usa desta metáfora aqui para dizer, nos irmãos, que nós nos tornamos filhos não por sermos filhos da escrava. Paulo usa este argumento, esta alegoria, para mostrar que a aquisição do crente tem como fundamento a promessa de Deus a Abraão. Apesar dos atropelos humanos, do jeitinho que ele quis dar lá, ele quis arrumar uma forma, mas isso não tornou a promessa de Deus inválida. Deus não deixou que o jeitinho atrapalhasse o cumprimento da sua promessa, que invalidasse. Deus consolidou a sua promessa. Deus cumpriu integralmente, com clareza, o que havia prometido. Então, a condição de salvo é inegável e imperdível. Ninguém, nem mesmo o anjo do céu, pode mudar essa nova condição nossa de salvos, como filhos de Deus em Jesus Cristo.
Os Gálatas estavam precisando saber disso intensamente. Paulo está insistindo, porque eles estavam querendo voltar lá atrás, voltar a uma velha vida, querendo colocar-se numa situação um passo atrás, ao invés de ir em frente. Por melhor que tenha sido a lei, mas agora eles estão vivendo, e nós estamos vivendo debaixo da graça e nos tornamos filhos da promessa. 4 coisinhas para a gente terminar aqui. Como viver essa nova condição de salvo? Primeiro, com gratidão a Deus por essa tão grande salvação. Segundo, sempre crescendo na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro, vivendo sempre a condição de verdadeiros filhos. Quarto, compartilhando a mensagem do Evangelho com outras pessoas. Que Deus te abençoe na compreensão desta lição tão maravilhosa que falou-nos a respeito da nova condição do salvo. No nosso próximo encontro, nós vamos estudar a lição que fala a respeito da liberdade cristã. Se você ainda não retirou a sua revista, vá ao templo das 9 às 16 horas e retire a sua revista. A nossa próxima lição está baseada nos 2 últimos capítulos de Gálatas, o capítulo 5 e o capítulo 6, tá bom? O texto áureo de domingo que vem é Gálatas 5:1. Não deixe de fazer a sua leitura diária, então vá lendo os 2 últimos capítulos. Não deixe de ler aquele formuláriozinho que nos remete a ler a Bíblia em um ano, tá bom? Para que você cumpra todas as tarefas. E eu termino lendo um dos nossos hinos, parte dele. 416. Filhos da luz que desfrutais perdão, amados do Senhor, erguei-vos com fervor e retidão, viver para seu louvor. Conforme a glória desta herança, marchar com toda confiança, andando em luz. Última estrofe. Filhos da luz, quando afinal chegar o dia do Senhor, bendito o servo que ele então achar, servindo com amor. Pois com prazer no céu entrando, os salvos cantam exaltando, a Deus em luz, a Deus em luz. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada.